beleza? Estamos aqui para ajudar a passar a dica dessa lição número 10, né? Da lição Livro Aberto, meu povo. Olha aí, ó, Livro Aberto, né? Tá no finalzinho, lição número 10. Só faltam umas 3 para completar o 13º sábado, né? Vamos fazer uma oração rápida então. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, derrama sobre nós teu Santo Espírito, para que possamos pregar em todo o tempo teu Evangelho, assim breve a tua santa volta, em nome de São Jesus, amém. Amém, meu povo. Lição de número 10. Tempo de angústia. Tempo de angústia. Olha aí, meu povo, ó. Tempo de angústia. Pensei assim, não é um assunto tão fácil para se discutir, para falar, né? E fiquei pensando, como ajudar os professores a passar algo que não é tão fácil de se discutir. Tem que entender bastante de profecia, tem que se aprofundar bastante na palavra de Deus para entender o que é que quer dizer o tempo de angústia, quando que vai acontecer, qual momento, que pessoas estarão envolvidas nesse tempo de angústia. É antes da volta de Jesus? É antes do decreto dominical? É depois? É antes do fechamento da porta da graça? A porta da graça ainda está aberta ou não está? Então são muitas dúvidas e nós não podemos passar dúvidas para os nossos alunos, né? Nós temos que entender esse assunto e passar a verdade. O texto-chave, né? Ele já começa a desmistificar totalmente qualquer dúvida que possa ter na nossa mente para falar do tempo de angústia. Começa assim em Daniel 12, verso 1. Diz o seguinte, ó. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto ou salvo, né, meu povo? Meu povo, eu fiquei pensando assim, ó. O texto-chave vem falando de um momento muito especial. Fala que Miguel, que é Jesus, o título de Miguel é quando ele está para defender o povo de Deus. É quando ele vai até enfrentar o inimigo, né? Ele está de comandante, está de general. Então ele chama-se Miguel. Diz que se levantará. Nesse momento, se ele se levanta em favor do povo que está sofrendo, que vai sofrer uma grande tribulação, quer dizer que Deus já está se preparando para ajudar o povo dele. Então não temos o que temer. Porque Jesus, quando recebe o título de Miguel, ele nunca perdeu uma batalha. Lembra que batalhava Miguel e os seus anjos contra o diabo e seus anjos? Pois é, nunca perdeu uma batalha. Ele expulsou o diabo do céu com seus anjos, até essa parte, porque pecaram, porque preferiram a mentira, porque não queriam obedecer, não queriam ser reverentes, não queriam obedecer a lei de Deus. E meus irmãos, a minha pergunta é, se Jesus se levantou, onde é que ele estava então? Porque em Hebreus 7,25, diz que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. E ele está no céu, intercedendo por mim e por você. Jesus está no santuário, no santuário verdadeiro, aquele não feito por mão de homens, mas feito pelo próprio Deus. Ele está lá no santuário. Ele foi para lá no ano 34. Jesus, quando morreu, no ano 34, passou 40 dias aqui na terra, subiu aos céus. Desde o ano 34, ele estava no santo. Quando deu 22 de outubro de 1844, Jesus passou para o Santíssimo e lá ele está fazendo o juízo investigativo. Ele está intercedendo por cada pessoa que vai ser salva nesse mundo, por cada pessoa que se arrepende, que pede perdão. Você que está fazendo suas orações, Jesus está intercedendo por você, está lá fazendo a revista de todos os nomes. Quem sabe hoje está passando o meu e o seu nome, e Jesus está lá com a sua mão, que tem uma cicatriz enorme pelo preço do pecado, os seus pés, seu lado. Jesus carregará essas marcas para sempre. Então Jesus, que é Miguel, né? Ele está lá no santuário, está intercedendo por mim e por você. Mas vai chegar um momento, meus irmãos, que Jesus vai parar de interceder pelo ser humano. Sim, vai chegar um momento que ele vai fazer o julgamento do último ser humano que vai se arrepender, que vai aceitar o seu evangelho, que vai ouvir a pregação e vai mudar de vida.
Aí diz que ele se levanta e sai do santuário. Aí você diz assim, onde é que está escrito isso? Meus irmãos, em Apocalipse 15, versos 7 e 8 diz assim, ó. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus vivo, pelos séculos do século, que vive pelos séculos dos séculos. Amém. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém mais podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as 7 pragas. Então, agora, nesse momento, entende-se que fecha a porta da graça. Ali ninguém mais se arrependerá. Jesus sai e leva consigo as 7 taças para entregar aos anjos as 7 pragas. Mas vamos voltar um pouquinho antes da história, né? Aí você me pergunta assim, que porta da graça é essa, William? A porta da graça, irmãos, é um momento que a pessoa tem, daquele tempo, ou desde que foi criado o mundo, para se arrepender, para pedir perdão, para mudar de vida. A graça está aí para todos, mas Jesus está lá no santuário. E aí chega um momento que ele para de interceder. Mas o que acontece antes dele parar de interceder? Meus irmãos, nós bem sabemos que está para ser derramada a chuva serôdia, aquela chuva que foi prometida desde Joel 2, de 23 a 28, que diz que a chuva serôdia seria derramada sobre todos os filhos de Deus. E a primeira que aconteceu, quando foi? No tempo dos apóstolos, foi derramada sobre os discípulos, que depois que Jesus subiu, passaram 10 dias, e aí deu o Pentecoste, o Espírito Santo desceu, e todo mundo ouvia a pregação. Foi tão forte o poder de Deus naquela época que Pedro converteu pelo poder do Espírito Santo mais de 3.000 pessoas. Ali está contando só os homens que foram batizados, fora as mulheres, as crianças que não eram contadas. Tinha para mais de 10.000 pessoas ali, com uma pregação apenas pelo poder do Espírito Santo. Várias pessoas, além de ser batizadas, foram convertidas para o Evangelho de Deus. Meus irmãos, então vai chegar um ponto, antes de Jesus sair do santuário, que a chuva serôdia, porque lá no tempo de Jesus foi derramado a chuva temporã. Agora, um pouco antes de fechar a porta da graça, será derramada a chuva serôdia para a pregação do Evangelho. Todas as pessoas vão ouvir sobre esse Evangelho, sobre a ressurreição de Jesus, sobre o seu sacrifício intercessório. Então esse momento chama-se chuva serôdia, que é onde cai aquela chuva em maior profusão, com mais poder, e as pessoas vão sair proclamando o Evangelho. E nesse mesmo momento, meus irmãos, aqui na terra, ela estará em comoção, e será proclamado um decreto chamado decreto dominical, onde as pessoas terão que guardar o domingo. Isso, onde é que está escrito isso? Em Apocalipse 15, verso 13, que diz lá que as pessoas terão que guardar um dia e receberão a marca e o sinal da besta. Aí vocês me perguntam assim, como é que você sabe que é um dia? Ora, meus irmãos, a marca e o sinal da besta. Qual é o sinal de Deus? Em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, diz que ele darei os meus sábados para que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Então, se eu sei o sinal de Deus, então eu posso concluir que o sinal da besta também será um dia que haverá adoração. Nesse momento do decreto dominical, meus irmãos, haverá um alto clamor, onde todos sairão a pregar, meus irmãos. A pregar, sabe o que, meus irmãos? Lembram-se das 3 mensagens angélicas? A primeira mensagem angélica era assim, ó: temei a Deus e dar-lhe glória. Sim, porque vinda é a hora do seu juízo. E temei a Deus, né? Aquele que fez o mar, a fonte das águas, fazendo remissão no sábado, que é o dia que fala que Deus é o Criador de tudo, que em 6 dias fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, e que em 6 dias, né, ele fez tudo isso, e no 7º ele descansou. Então, meus irmãos, fala que Deus é o Criador e que Ele criou todas as coisas. Então, meus irmãos, qual é a segunda mensagem angélica que diz lá de Apocalipse 14, de 6 a 8? A outra mensagem diz assim: caiu a grande Babilônia, ela que dava de beber do vinho da ira da sua prostituição. Meus irmãos,
é nesse momento que você prega que Babilônia vai cair, que Babilônia estava deixando as pessoas enfeitiçadas por esse vinho. E vinho na Bíblia é igual a pecado, porque é coisa fermentada. Ela dava para as pessoas ficarem tontas, sem saber a verdade. E a gente vai estar proclamando a verdade, já com o poder da chuva serôdia. E qual é a terceira mensagem? Não adorai a besta e a sua imagem. Meus irmãos, nós temos que estar prontos, pedindo o Espírito Santo desde já. Por quê? Recapitulando, chuva serôdia, decreto dominical, a esse grande alto clamor da verdade, onde nenhuma pessoa vai ficar sem saber o Evangelho, meus irmãos. Lembra-se que lá em Mateus 24, verso 14, diz que esse Evangelho será pregado a toda criatura. E aí virá o quê? Virá o fim. Então, ninguém vai ficar sem saber o Evangelho. Todos vão ter oportunidade, toda nação, tribo, língua, povo. Aí você me pergunta como? Meus irmãos, com o poder do Espírito Santo. Se Pedro, recebendo o poder do Espírito Santo, converteu mais de 15 mil, e era só a chuva temporã, imagine agora com a chuva serôdia. Meus irmãos, é pregação para converter milhares de pessoas. Ninguém vai ficar sem oportunidade de ouvir e saber do Evangelho. E aí o que acontece? Quando esse Evangelho for pregado a toda criatura, fecha-se a porta da graça. Lembra-se, mais uma vez, pastor Remissão, a história das 5 virgens prudentes, que estavam prontas, preparadas, sabiam que o rei estava vindo, o noivo. O que elas fizeram? Se prepararam, tinham bastante óleo, conheciam a palavra de Deus, estavam prontas e entraram, estavam salvas. Mas teve as imprudentes, que não se prepararam, foram atrás do óleo, quando voltaram a porta estava fechada. Olha ali, porta fechada, que nem a porta da arca, meus irmãos. Eu acho que a arca nem devia ser chamada de arca, devia ser chamada de graça. E que graça gigante, né? Uma graça que cabia a todas as pessoas daquele tempo. Mas ninguém quis entrar lá na arca, que era a graça que Deus tinha. Deus proveu um meio para salvar todo mundo. Ou seja, desde do Velho Testamento, sempre teve graça. E a maior graça foi aquela arca gigantesca. A graça de Deus é enorme, pode salvar todo mundo. Mas você tem que querer ser salvo. Não é isso? Então não entraram na arca. A porta se fechou, a porta da arca, que foi a porta da graça ali para eles naquele tempo. E aí não adiantou mais bater na porta. Morreram todos, se perderam todos no dilúvio. E assim foram as 5 virgens imprudentes. Bateram na porta, perderam sua chance. Não se prepararam, não leram a Bíblia, não oravam mais, não faziam as madrugadas de oração, não buscavam ao Senhor, estavam satisfeitos com o óleo que já tinha, já não liam mais a Bíblia, não ia para a igreja nos cultos regulares. Meus irmãos, aí, quando forem procurar, será tarde demais. Fala aqui, Jesus se levanta, o Miguel se levanta, meus irmãos. Ele sai do santuário, diz que o santuário se enche de fumaça, meus irmãos. E aí acabou a intercessão dos santos, meus irmãos. Tu já pensou? O evangelho pregado a todo o povo, Jesus se levanta, entrega as taças para os anjos, derramarem as taças sobre a terra, as 7 pragas, meus irmãos. As pragas serão derramadas na terra. Aí tu fala assim, Theo, onde é que está a angústia de Jacó? Meus irmãos, voltando, chuva serôdia, decreto dominical, o alto clamor, né? Aí acontece uma sacudidura na igreja. Tem muita gente, meus irmãos, que está na igreja, não crê na verdade, não estuda a Bíblia, não está orando mais. Essas pessoas vão sair. E aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus pela chuva serôdia, pelo alto clamor, já se decidiram pelo salvo firmemente, estão buscando o Espírito Santo, meus irmãos, esses estarão salvos, meus irmãos. E aí, fecha a porta da graça. O Espírito Santo, meus irmãos, agora as pessoas não ouvem mais o Espírito Santo, porque teve aquele tempo todinho na chuva serôdia para ouvir, para se arrepender, ninguém quis, tapou os ouvidos, preferiram guardar um dia que era agradável para eles, preferiram acabar escolhendo o dia da besta, um dia da adoração falso. E aí, meus irmãos, as 7 pragas começam a cair na terra, meus irmãos. As pessoas começam a culpar quem? Os defensores da verdade. Aqueles que ouviram o alto clamor, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, aqueles que receberam a chuva serôdia. Então, dizendo, olha, os culpados são eles. E quem não guardar o decreto dominical, será feito um decreto de morte, meus irmãos.
Tu já pensou? Aí que entra o tempo de angústia. Lembra-se de Jacó, lá em Gênesis 33? Quando no começo, ele enganou Esaú, né? Trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, e na hora de receber a bênção do pai, ele se disfarçou de Esaú, enganou o pai e saiu fugido. Passou um tempão na casa de Labão. Lembra que ele passou um tempão na casa de Labão? Pois é. E aí de lá foi enganado. Lembra? Quem engana será enganado. Aí Jacó passou um tempão na casa de Labão e resolveu fugir, voltar para casa. E quando ele voltava para casa, meus irmãos, ele sofreu uma angústia enorme. Sabe por quê? Porque ele soube que Esaú vinha com 400 homens para destruí-lo. Meus irmãos, ele não sabia se estava salvo, se o irmão tinha perdoado ou não. E aí, Jacó teve um encontro com Deus, lá no Vale de Jaboque. Já passei na outra lição, aqui é só para firmar. E aí teve encontro com Deus, lutou com ele, porque ele não tinha certeza de estar salvo, de ter perdoado, de que o irmão, meus irmãos, a família dele teve de dividir, foi para um caminho e foi para outro, que ele falou assim, se mata eu, não mata a minha família. Meus irmãos, que angústia que ele passou, e pediu perdão do anjo, pediu perdão, foi uma luta espiritual, foi uma noite horrível, aquele tempo de angústia. Ele diz que os cristãos nesse momento vão passar pelo tempo de angústia. Aí tu fala assim, mas eles já não estão salvos, porque a porta da graça fechou e Deus já resolveu todos os casos. Sim, meus irmãos, mas os salvos não saberão disso, quem está salvo. Porque está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Foi o decreto dominical, é o decreto de morte para perseguir e matá-los. Mas eu te digo uma coisa, meus irmãos, nesse tempo as pessoas viverão sem pecar. Sem pecar. Nesse tempo de angústia, meus irmãos, as pessoas, quem está com Deus, fala em Apocalipse 22:11, na hora que fechou a porta da graça, quem é justo continua justo. Quem é injusto vai continuar praticando injustiça. Tanto que quando você vê que as pragas estão caindo, as pessoas não se arrependem. Até na quinta praga as pessoas não se arrependeram e estão blasfemando contra Deus. Já o justo não. Estão firmes, guardando a lei de Deus, não tropeçando em nenhum mandamento. É no tempo de angústia, meu irmão. Apesar de eles terem aquela incerteza de perseguição que os ímpios estão atrás dele para matá-los, não sabe se fugir uma família para um lado, outra família para outro. Estão tentando salvar suas vidas. Meus irmãos, no tempo de angústia vai ser que nem o tempo de Jacó. Mas Jacó, meus irmãos, pediu perdão para Deus, era o próprio Jesus que estava com ele ali lutando. E aí ele alcançou o perdão, né? O próprio Jesus o perdoou. Disse, agora tu não é mais Jacó, tu é Israel. E meus irmãos, nós somos o Israel espiritual. Quando o povo que estiver nesse decreto dominical, nesse decreto de morte agora para matar todos os cristãos, os servos, os fiéis, meus irmãos, eu me atrevo a dizer que eles são os 144 mil. Sabe quem são os 144 mil? São aqueles que observam, são fiéis aos mandamentos de Deus, que não se macularam, meus irmãos. Não que seja apenas só 144 mil, isso é um número simbólico. Vem representar aqueles fiéis a Deus, que guardam a lei de Deus, que servem a Deus fielmente, acreditam nos méritos de Jesus. Nesse tempo de angústia de Jacó, meus irmãos, igualzinho aquele que está falando em Jeremias 30, meus irmãos. Jeremias 30, versos 6 a 7, que diz que haverá um tempo, haverá no futuro, porque a história se repete muito. Fala que esse tempo da angústia de Jacó se repetirá no futuro. Então, nesse momento, lembra que a gente começou lendo que Miguel se levantará em defesa do seu povo? Pois é, quando as pessoas cercam o povo de Deus, nesse momento da angústia de Jacó, desse tempo de angústia, aparece quem nas nuvens? A segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Miguel se levantou, ele vem vencedor, vencendo vem Jesus. Nessa hora vem ele com o castigo dos ímpios. São mortos, meus irmãos, pela aparência de Deus. Eles pedem para os montes cair sobre ele a aparência de Jesus, o bem, esse poder de Deus que vem com poder e grande glória, destrói todos os ímpios e eles morrem, meus irmãos. Jesus vem salvar os seus filhos, os fiéis a Deus, operando um grande livramento. Vem com poder e grande glória. E aqueles que morreram em Cristo, em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, com voz de arcanjo. Olha, está vendo como é o Miguel? Como é aquele que se levantou, aquele que saiu do templo, ele saiu do templo, se encheu de fumaça, deu a taça para as pragas caírem e veio em viagem para salvar o seu povo. Veio no tempo certo, no momento de maior angústia, no momento do tempo de angústia de Jacó. Veio para ajudar e salvar aqueles que obedecem o mandamento de Deus, que creem na salvação através dos méritos de Jesus.
Meus irmãos, vem vencendo o vencedor, o Senhor Jesus, e leva as pessoas para morar com Ele no céu durante 1000 anos. E lá acontece, eles vão saber o juízo comprobatório. Por que quem foi salvo, quem foi que se perdeu? Por que eu e você estamos salvos? Eu estou contando com vocês, professores com a sabatina, alunos que estão aí, youtubers. Todos os salvos estarão lá durante 1000 anos, meu irmão, examinando cada caso. Depois que passam os 1000 anos, Jesus volta, meus irmãos. Volta para quê? Para habitar na terra para sempre. Mas aí Satanás ficou aqui sozinho, porque, só voltando um pouquinho, quando dá a voz de arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitam, e os que estão vivos são levados a encontrar com Jesus no céu, levados pelos anjos, e passam no céu durante 1000 anos, vendo esse juízo comprobatório, quem foi salvo, quem não foi, por que foi, porque deixou de ir. E aí, completos os 1000 anos, eles vêm para a terra. Quando volta para a terra, meus irmãos, o diabo, aquelas pessoas que estavam mortas, todos os ímpios de todos os tempos, desde o tempo de lá do Éden, até o último que se perdeu, ressuscitam, e eles tentam tomar a cidade santa, desce fogo do céu, e os consome para sempre, não sobra cinza nem ramos, meus irmãos. Desce fogo, purifica essa terra que está contaminada pelo pecado, por tanta coisa mais ruim, poluição, degradação do ambiente, violência, maldade. Diz que vem um fogo, o mesmo fogo que consumiu Sodoma e Gomorra. Tem muita gente que diz que aquele foi um fogo eterno, mas eterno são as consequências mesmo. O fogo vem de Deus e acaba com tudo para sempre. A cidade santa vem, desce sobre o Monte das Oliveiras, fende, e todos nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém, meu povo? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham fé, mantenham sua fé em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, o nosso grande arcanjo Miguel, que Jesus está vindo aí nas nuvens, não desce nessa terra, vem para nos salvar. E depois de passar esses 1000 anos, nós viveremos com Cristo, meus irmãos, eternamente. Comeremos do fruto da árvore da vida. Espero não ter me alongado muito, espero ter explicado para vocês quando é que vai acontecer o tempo de angústia. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço para todos os nossos colegas que estão também aí na estrada, né? O Advento 3.0, o pastor Carlos Reis, que tem o site da Escola Sabatina, Sociedade Team, né? O Carlos Júnior também, que tem um canal da Escola Sabatina. Muita gente aí na estrada, ajudando a fazer a lição da Escola Sabatina. É só para ajudar, já são as gotas da chuva serôdia, para proclamar o Evangelho. Me ajuda também aí, mas inscrevendo a gente, curtindo o nosso canal e nossos vídeos. Um beijo a todos vocês.